Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Sejam bem-vindos ao simpósio de Teologia, promovido pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Este simpósio está sendo promovido por ocasião do jubileu dos 10 anos desta comunidade paroquial. Agradecemos a Deus por esses 10 anos de evangelização, louvamos a Deus por todas as graças autorizadas pela intercessão de Nossa Senhora. E durante esta semana queremos refletir sobre os 5 principais milagres atribuídos a Nossa Senhora, ou ainda os mais conhecidos milagres atribuídos a Nossa Senhora Aparecida. Agradecemos a presença de todos e queremos ver juntos esta semana, pedindo a Deus que através do estudo, da reflexão, da oração, sob a proteção e o auxílio de Nossa Senhora, possamos crescer com amor a Deus, com amor aos irmãos, e que a nossa fé durante esses dias seja renovada, e que pelas mãos de Nossa Senhora possamos receber de Deus as graças que necessitamos. Juntos rezamos, pedindo ao Espírito Santo que conduza esta noite. De maneira especial, queremos colocar no coração o Puríssimo de Nossa Senhora, o Padre André. Lembramos nesta oração de todos os sacerdotes. Hoje a Igreja faz memória de São João Maria Vianney, patrono dos párocos. Estamos no mês vocacional e durante esta primeira semana rezamos de maneira especial pela vocação ao ministério ordenado, por todos os sacerdotes, diáconos, bispos, de modo particular pelo Padre André, que nos ajuda nesta noite. Nós rezamos pedindo que o Espírito Santo nos conduz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A Santíssima Virgem Maria, recorremos, rezando a oração da vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos se sentar, por favor. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos, uma saudação especial àqueles que estão vindo de outras paróquias, outros convidados. Sejam bem-vindos, é uma alegria tê-los conosco neste primeiro dia do nosso simpósio. Como mencionei na menção inicial, este simpósio ocorre por ocasião dos 10 anos da nossa paróquia. Nós estamos vivendo uma longa programação, faz parte dela este tempo de estudo. O estudo é necessário para que nós possamos conhecer mais profundamente a nossa fé. E o tema para o simpósio, confesso que foi uma inspiração divina. Acordei uma madrugada com esse tema e coloquei isso no papel. Então isso é fruto da inspiração de Deus.
certamente o próprio Deus, Nossa Senhora, quis que nós meditássemos durante esta semana o tema que nós vamos abordar. O tema central do nosso simpósio é a leitura dos milagres de Nossa Senhora à luz do Novo Testamento. E durante a semana, como mencionei, nós vamos refletir sobre os 5 milagres mais conhecidos atribuídos a Nossa Senhora Aparecida: o milagre da pesca, o milagre das velas, o milagre da menina cega, o milagre do escravo Zacarias e, por fim, o milagre do cavaleiro ateu. Hoje nós temos a honra, a satisfação de receber o Padre André Viana, nosso vigário judicial, também vigário da Paróquia Catedral Nossa Senhora dos Prazeres. Com muita alegria recebemos o Padre André, sendo bem-vindo entre nós, Padre André. Também peço a gentileza que mantenham o celular no silencioso, para que não atrapalhe a conferência do Padre André, bem como o andamento dessa primeira noite. Então peço essa gentileza, não se esqueçam de colocar ao menos no silencioso o celular. Faço agora a leitura do primeiro milagre, depois então passo a palavra ao Padre André, que hoje vai oferecer a nós a primeira conferência. O milagre da pesca. Foi em 1717 que uma imagem simples e quebrada transformou a fé de um povo até receber o título de padroeira do Brasil. Tudo começou quando os pescadores João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia foram encarregados de conseguir peixe para o banquete que a vila de Santo Antônio de Guaratinguetá iria oferecer a Dom Pedro de Almeida e Portugal, o Conde de Assuá, que na época também era o governador da província de São Paulo e Minas Gerais, e estava visitando a região no período de 17 a 30 de outubro de 1717. Era tempo difícil, o rio estava fraco de peixes, as redes eram lançadas muitas vezes, porém voltavam vazias. Mas então algo surpreendente aconteceu. Após várias tentativas, os 3 pescadores tiraram das águas escuras do rio Paraíba uma imagem de Nossa Senhora, que veio nas redes em 2 pedaços. Primeiro o corpo e em seguida, rio abaixo, a cabeça. Surpresos, perceberam que se tratava de uma imagem de Nossa Senhora da Conceição feita de barro escuro. João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia, depois de colocar a imagem dentro do barco, puderam vivenciar a ação da Mãe de Deus. Os pescadores, que antes não tinham conseguido pescar nada, encheram as suas redes com uma quantidade abundante de peixes. A partir daquele momento, os peixes começaram a aparecer em abundância. O milagre se revelava. Nossa Senhora havia se manifestado ao seu povo, mostrando o seu cuidado materno e sua intercessão poderosa. Antes de levarem os peixes para o banquete, entregaram os pedaços da imagem a Silvana da Rocha Alves, esposa de Domingos, irmã de Felipe e mãe de João, que reuniu as 2 partes com cera e a colocou no pequeno altar na casa da família, agradecendo Nossa Senhora pelo milagre dos peixes. Nascia ali uma devoção, reunindo todos os sábados os moradores da região para rezarem o terço e cantarem a ladainha. Assim nasceu a devoção a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A imagem encontrada nas águas se tornou sinal da presença de Deus entre os pobres e simples. E até hoje, milhares de fiéis recorrem a ela com fé
recebendo graças e milagres. Muito bem, agora vamos para o texto bíblico que nos faz ligação com o encontro da imagem. Primeiro, agradecer por estar aqui, né? E espero que Deus nos dê graças para que a partilha consiga edificar a nossa vida. Né? Para mim, a conferência tem sentido na medida em que ela alimenta o coração, e não somente nosso conhecimento. Então, se você trouxe a Bíblia, você pode pegar o texto bíblico. Se não trouxe, pode anotar e depois você pode ler na sua casa. Eu estou usando a tradução da CNBD, por isso pode ter alguma divergência do texto que você tenha. Evangelho de São João, capítulo 21, a partir do versículo 1 até o versículo 14. Depois disso, Jesus tornou a manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. João 21, a partir do verso 1. Versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: Eu vou pescar. Eles responderam: Nós também vamos contigo. Saíram então e subiram ao barco, mas não pescaram nada naquela noite. Pela manhã, Jesus estava na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Este perguntou-lhes: Filhinhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: Não. Ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram a rede e já não conseguiam puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois estava despido, e lançou-se à água. Os outros discípulos vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. De fato, não estavam longe da terra, mas somente uns 200 côvados. Quando saltaram à terra, viram um braseiro preparado com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que agora apanhastes. Então, Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comigo. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus veio, tomou o pão e lhes deu, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, se manifestou aos discípulos. Tudo bem, então, nosso objetivo é fazer um paralelo entre os dois textos e, principalmente, iluminar a nossa vida a partir destes textos, destes fatos. Porque, da mesma maneira que Deus se manifestou na vida dos apóstolos e também se manifestou na vida dos pescadores, se manifesta também na nossa vida. E nós precisamos, então, nos abrir a essa liberdade que Deus tem de se manifestar na nossa vida. Nem sempre do jeito que a gente espera, mas sempre se manifesta. Portanto, quando eu escrevi essa conferência, a intenção do meu coração era fazer com que cada um de nós pudesse reconhecer que
também na nossa vida Deus se manifesta, especialmente nas circunstâncias mais difíceis e dolorosas da nossa história e da nossa vida. A história da igreja, vamos lá, aqui, uma relação bíblica e teológica entre esses dois lados. 1717 e depois a pesca milagrosa que nos conta o Evangelho de São João. Nessas duas realidades, Deus se manifesta. A história da igreja é marcada sempre por intervenções divinas. Então Deus nunca deixa de se manifestar. E Ele sempre se manifesta em realidades simples, ao mesmo tempo em realidades humanamente esquecidas. Deus tem uma pedagogia paterna e amorosa, que sempre vai agir na miséria, na pequenez e também na simplicidade, nos lugares ocultos, nas situações que humanamente não têm tanta importância, para revelar a sua glória e para revelar o seu poder. E que está a grande beleza da nossa fraqueza. A nossa fraqueza é o lugar onde Deus revela a sua grandeza. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus, apresentando a Ele a nossa miséria, apresentando a Ele a nossa pequenez, isto possibilita Deus de manifestar a sua grandeza. Por isso, Ele prefere escolher os fracos para confundir os fortes. É neste horizonte que nós podemos estabelecer uma belíssima e rica relação teológica e ao mesmo tempo espiritual entre esses dois elementos, separados por séculos, por culturas distintas, mas unidos pela mesma lógica divina. Deus não se esquece de ninguém. Portanto, aqui a gente tem dois pontos iniciais para ligar a nossa vida. Primeiro, Deus sempre se manifesta e de modo especial se manifesta na pequenez. Segundo ponto, Deus jamais se esquece de ninguém. Quando nós olhamos para o texto bíblico e também para o encontro da imagem de Nossa Senhora, nós vemos que eles têm uma estrutura muito semelhante. E também os símbolos são muito semelhantes. Os protagonistas dos dois textos são pescadores. E são pescadores humildes. O cenário também é o mesmo. Trata-se de um cenário aquático. E o contexto é um contexto de fracasso. Um contexto de desânimo. Agora, é importante a gente entender que Deus não quer se manifestar numa história inventada. O que quer dizer com isso? Às vezes alguém pode pensar que para Deus se manifestar na minha vida, eu preciso montar uma história para Ele. Como se alguém dissesse assim, preciso parecer que estou bem, preciso parecer que está tudo certo. Não, Deus se manifesta na história concreta, na história real. E tanto no texto do Evangelho quanto no texto da aparição do encontro da imagem de Nossa Senhora, este é um contexto de fracasso e um contexto de desânimo. Então, eles tentam pescar e não conseguem, eles tentam lançar as redes e não encontram peixes, e aí a gente vê que, na medida em que os nossos esforços eles são frustrados, ou seja, nós experimentamos o fracasso, nós temos duas possibilidades. A primeira, de fato, de desistir, e a segunda, de experimentar a ação de Deus. Interessante pensar que o fracasso pode ser, na nossa vida, um lugar ou uma porta para que Deus se manifeste. Humanamente, parece que a gente tem medo e vergonha de falar dos nossos fracassos. Mas é exatamente ali, naquela situação de fracasso, que Deus pode se manifestar. Se colocamos isso nas mãos dele. A gente vê isso também no Evangelho de hoje. Quando tem aquela grande multidão para ser alimentada e os discípulos têm 5 pães
quando eles colocam isso nas mãos do Senhor e sabem agradecer, né? Não reclamar, mas agradecer, então o milagre ele acontece. Isso significa então que, na medida em que Deus permite que o homem experimente o fracasso, né? Mas o fracasso ele não acontece do nada. Eles tentam, eles se esforçam e ainda não conseguem. Deus ali então manifesta como uma ação providente. Ouvimos no Evangelho que após a ressurreição de Jesus, né, após a morte de Jesus, os discípulos voltam para o ofício antigo. São Pedro se levanta e diz: eu vou pescar. Então os outros dizem: nós vamos com você. Que está um ponto da figura de São Pedro. Eu vou pescar significa eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. E isso é uma coisa muito perigosa na nossa vida. Quando nós não entendemos as coisas, quando as coisas se tornam muito pesadas, a tendência é realmente desistir. E de repente nós vemos que quando São Pedro ele volta a pescar, ele leva com ele outras pessoas. Isso é uma coisa muito sutil. Quando um desiste, outros também vão junto. Quando um abandona, outros também abandonam. Então, quando cada um de nós experimenta situações nas quais pensamos em desistir, em abandonar, em ir embora, precisamos tomar bastante cuidado, porque nós não vivemos isso sozinhos. Sempre tem alguém que se edifica com a nossa luta e muitas vezes também se torna incentivado por a nossa resistência. Então, quando eles voltam para a atividade antiga, para a vida antiga, qual é a ação de Deus? Aqui vemos a grandeza do amor de Deus, porque Deus não desiste deles, mesmo quando eles desistem do caminho de Deus. Também pensar na nossa vida. Quantas vezes eu desisti daquilo que Deus me pedia, das propostas que Deus me fazia, talvez por medo, por não entender, por cansaço, por decepção. E da parte de Deus, Ele continua acreditando e insistindo, porque Jesus vai ao encontro deles, mesmo quando eles fogem do propósito. Aqui vemos essa misericórdia e essa bondade de Deus. E cada um de nós deve também chamar e experimentar isso na nossa própria vida. Quantas vezes o Senhor foi atrás de nós, mesmo quando nós nos distanciamos e fugimos dele. Dentro do contexto do Evangelho existe também um contexto de escuridão e de ausência. Então, os discípulos, pescadores, começam a experimentar a ausência. Primeiro, a ausência de peixes. Eles eram pescadores, portanto, viviam disso, necessitavam disso para viver. E de repente não conseguiam mais pescar. Depois, uma ausência de esperança, porque diante de fracassos sucessivos, perdem a esperança. E por fim, a ausência da presença sensível do Mestre. Assim também nós experimentamos esta luta dentro da nossa própria vida. Quando aquilo que dava certo não dá mais, aquilo que eu fazia também não consigo fazer mais. Deus sempre quer ensinar algo para nós, mesmo quando nós experimentamos o fracasso. E às vezes Ele permite que nós não sintamos mais a Sua presença, exatamente para ver até que ponto vai a nossa confiança. Então, quando os discípulos já não sentem mais a presença sensível do Mestre, a presença física do Mestre, Ele continua ali, mesmo que eles não consigam reconhecer e perceber. Esta noite também faz referência a uma confusão espiritual. Os discípulos estão entre a fé na ressurreição e o medo do futuro. Parece que não sabem exatamente o que fazer, não sabem exatamente como agir. Na história da Aparecida, vemos basicamente a mesma situação. Domingos Garcia, João Alves, Felipe Pedroso, tem uma missão. Eles, entendam o seguinte: eles estavam trabalhando para conseguir peixes para uma comitiva real, Conde de Açúcar.
Então eles não eram pescadores, simples pescadores, eram bons pescadores, porque ninguém pediria a eles este feito se eles não fossem bons naquilo que eles faziam. Da mesma maneira, Pedro não era um pescador qualquer, ele tinha uma comitiva de pesca. Então, esses três homens, Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso, devem encontrar os peixes para este banquete real. Só que aí se deparam com circunstâncias difíceis. Primeiro, tempo ruim, o rio Paraíba do Sul estava sem peixes e tentam. Aqui de novo, né? Eles eram muito bons naquilo que faziam, mas Deus permite que enfrentem o fracasso. E aí vem a frustração, e aí vem o desânimo, e aí vem o cansaço. As redes permanecem vazias. Nos dois casos, nós vemos uma coisa importantíssima. O trabalho humano é insuficiente diante da obra. É claro que Deus, Ele espera de nós a nossa parte. Como ouvimos agora mesmo no Evangelho da Santa Missa, quando os discípulos veem lá, despede as multidões para que eles possam comprar comida. E aí Jesus disse, mas eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Essa é uma tentação que muitas vezes a gente tem. Diante de um estado de dificuldade, a gente tem a tendência de fugir. Quantas coisas nós ainda não resolvemos na nossa vida porque não tivemos coragem de enfrentar? Quantas coisas estão talvez engavetadas que a gente não tem coragem de enfrentar? E aí quando o Senhor diz, dai-nos vós mesmos de comer, significa, faça aquilo que você pode fazer, aquilo que você tem, dê tudo que você pode dar. Então, somente o trabalho humano ele é insuficiente, mas é necessário. Né? Deus nunca quer fazer nada sem a nossa cooperação. Mesmo o mistério da encarnação, quando o arcanjo São Gabriel se aproxima de Nossa Senhora, ele espera o sim de Nossa Senhora. E me perdoe, o Padre Paulo, se a fala é muito simbólica, mas eu me lembro que quando eu era adolescente, nós éramos adolescentes, e quando o Anjos de Resgate eles apresentaram aquela música que a Kelly já cantou 500 vezes, e o céu inteiro espera por teu sim. A imagem que eu tinha dentro do meu coração era o céu, assim, como aqui a igreja, os anjos todos deteriorados olhando para baixo, esperando Nossa Senhora. Por quê? Porque Deus, sendo onipotente, espera o sim da criatura. Porque Deus não quer fazer nada sozinho. Então, o trabalho humano ele é por si insuficiente, mas ao mesmo tempo necessário. As redes e os cestos permanecem vazios. Isso pode se referir a uma coisa. Nossos esforços, sem a graça de Deus, são estéreis, são vazios. E isso precisa ficar muito claro na nossa cabeça. Da mesma maneira, e de modo muito particular, na cabeça de nossos pais. Porque às vezes temos a tentação de achar que somos nós que fazemos, nós que realizamos, nós que conseguimos. Como diz a palavra de Deus, então, trabalhar os construtores, se o Senhor não a casa. Portanto, é o contexto de um mundo, o retrato de um mundo que confia apenas em suas próprias forças, que se esqueceram do céu. E isso é verdade. Quando nós nos esquecemos do céu ou das realidades sobrenaturais e eternas, a vida se torna insuportável. É triste pensar que muitas vezes, dentro da nossa estrutura de igreja, nós falamos muito de realidades temporais e nos esquecemos das realidades eternas. E quando o homem deixa de olhar para cima, ele entende olhar para cima, olhar para Deus, olhar para o céu, olhar para a eternidade, tudo se torna insuportável. O homem acaba ficando
exausto, frustrado e vazio. Próximo passo. Na madrugada, diz o Evangelho, Jesus se aproxima da margem do mar. Então veja que Deus vai ao encontro dos seus discípulos. Eles fogem do Senhor, mas Deus continua querendo ir ao encontro deles. E assim é o nosso Deus. Que exercício bonito é poder reconhecer a presença de Deus em todos os momentos e circunstâncias da nossa vida, mesmo naquelas circunstâncias que não vão muito bem ou que nos pesam. Os discípulos estão mais ou menos segmentos. Não reconhecem Jesus de imediato. Isso é uma coisa interessante. Quando nós entregamos o nosso coração à tristeza e à frustração, nosso coração perde a capacidade de enxergar, de ver. Por isso é muito importante também na nossa vida entendermos que essa relação está unida. Eu preciso cuidar da minha dimensão espiritual, mas também da minha dimensão humana. Porque às vezes eu tenho tantas coisas humanas que eu tenho que tratar dentro de mim e que não me possibilitam enxergar a presença de Deus. Tratar as duas coisas, tanto a dimensão humana quanto a dimensão espiritual, para rezar bem e ressuscitar. E ao mesmo tempo, a vida de oração faz com que eu me mantenha em estabilidade também emocional. Então, quando Jesus vai ao encontro dos apóstolos, ele dá uma ordem. E a ordem é: lançai a rede à direita do barco e achareis. Veja que interessante. Eu posso ser a pessoa mais inteligente do mundo. Eu posso ter estudado na faculdade mais capacitada do mundo, mas sem a obediência, meus esforços não atingem o seu objetivo. Quando Jesus diz: lançai a rede à direita do mar e achareis. Por mais que eu tenha consciência humana, eu tenho que falar isso, mas é preciso me colocar diante do Senhor e ter essa humildade de questionar como o Senhor quer, como o Senhor deseja. E essa docilidade do coração, que se manifesta na obediência, faz com que os discípulos recolham uma grande quantidade de peixes. Veja que interessante aqui que eles conseguem ter o êxito na medida em que obedecem. Então, se antes o coração deles estava voltado para o fracasso, para o desânimo, para a tristeza, agora o coração deles está voltado para a voz do Senhor. E aqui está uma das definições da palavra obediência: obediência. Estar com os ouvidos voltados. E aí o importante é que eu me questiono todos os dias: para onde estão voltados os meus ouvidos? Porque às vezes meus ouvidos, meu coração estão voltados para o fracasso, para a tristeza, para o desânimo. E Deus então está pedindo que eu me volte para Ele. Santa Clara, quando escreve a uma das suas filhas espirituais, ela coloca esse pensamento: não perca de vista o seu ponto de partida. Não perca de vista o seu ponto de partida. Quem é o ponto de partida? É sempre o Senhor. O ponto de partida, o ponto de chegada e o ponto de sustentação é sempre Ele. E aí eles conseguem pescar 153 grandes peixes. E diz o Evangelho que as redes se encheram, mas não se rompiam. E aí é interessante notar que esses 153 peixes, eles fazem referência às nações de toda a terra. Exatamente porque Deus quer que a sua palavra e que a sua graça alcancem todas as nações. Ninguém está esquecido diante da realidade do amor de Deus. O Senhor, Ele quer
atenção está no versículo 7, que diante daquela situação toda, há um discípulo que consegue reconhecer que é Jesus. Este discípulo é João. Porque diz o Evangelho, então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Isso é uma coisa interessante. Quando nós crescemos na intimidade com o Senhor, e aqui João é o símbolo deste discípulo que reclina a cabeça no peito, portanto, é alguém que se aproxima, é alguém que tem intimidade, é alguém que tem um relacionamento com Jesus, ele consegue ter uma sensibilidade maior. E aqui a gente vê a importância, por exemplo, de Santa Teresa, de São João da Cruz, de Santa Teresa de Calcutá, de Santa Teresinha. Homens e mulheres sentiam essa sensibilidade para reconhecer a presença de Deus, principalmente nos dias difíceis. Então, um dos frutos que a oração nos traz, uma das graças que a oração nos traz, é uma sensibilidade maior diante da presença do Senhor. Então, João reconhece que é Jesus. No milagre de Aparecida, nós vemos algo semelhante. Por quê? Porque após horas tentando pescar e não conseguindo nada, João Alves lança novamente a rede e retira do rio o corpo de uma imagem escurecida. Interessante a gente parar nesse ponto. Porque eles poderiam simplesmente dizer: tentamos e não deu certo, vamos voltar. Mas diz o relato do milagre que, depois de tentar 3 vezes, ele lança de novo a rede. E quando ele lança de novo a rede, ele retira do rio o corpo da imagem de Nossa Senhora, uma imagem escurecida. Lança uma outra vez e agora vem a cabeça. Lança uma outra vez e agora vem os peixes. Então veja que aqui nós temos esses 3 pontos: 1, 2, 3, que também fazem referência à experiência da Trindade e ao mesmo tempo a pedagogia de Deus. Deus se revela aos povos. Então, uma vez ali encontra o corpo, outra vez encontra a cabeça, outra vez encontra os peixes. Deus é sempre assim. Deus obedece uma realidade progressiva. Uma realidade progressiva. Santa Elizabeth da Trindade, em uma das suas anotações, ela coloca isso bem parecido com o pensamento de Santa Teresa. Ela diz assim: Deus não se dá a quem não se dá a Ele. Então a gente precisa entender aqui: Deus ama a todos, mas Deus se dá a quem se dá a Ele. Ou seja, quanto mais eu insisto na busca de Deus, na obediência ao cumprimento da vontade de Deus, Deus se manifesta na minha vida. Se a gente pensar na experiência de São Bento tinha 2 monges que eram filhos espirituais dele. Um era Plácido, outro era Mauro. O Plácido era a representação do monge Salomão, ainda muito jovem, que não tem muita maturidade. E numa ocasião ele está afogando, se afogando. São Bento está na cela, dá uma ordem para que Mauro vá até onde o Plácido está para resgatá-lo. E quando o Mauro escuta a ordem de São Bento, ele vai correndo e diz que ele começa a andar sobre as águas e resgata o Plácido que está afogando. O que quer dizer com isso? Que quando existe a obediência dentro do coração, Deus se revela de uma maneira progressiva. Assim também na nossa vida, se nós temos a confiança e a paciência unidas aos nossos esforços, isso faz com que a ação de Deus
seja completa na nossa vida. A intervenção divina vem quando tudo parece perdido. Depois que faço tudo o que posso fazer, depois que dou tudo o que posso dar, Deus intervém naquela situação. Já estamos esgotados de lutar com as próprias forças, e então abre espaço para o agir de Deus. Na Galileia, Jesus aparece ressuscitado. No Brasil, Jesus aparece escondido na imagem de Nossa Senhora. Em ambos os casos, o céu desce à terra e se manifesta para renovar a fé. Próximo passo. A pesca abundante do Evangelho, que ouvimos aqui no capítulo 21, apresenta um número simbólico de 153 grandes peixes, tradicionalmente interpretado como a totalidade dos povos. Aqui vemos que todo milagre tem como propósito a missão. Milagre não é uma graça que eu recebi e pronto, acabou. Mas o milagre que acontece, ele tem como visão alcançar o maior número de corações. Não se trata apenas de uma pesca, mas se trata de uma antecipação do papel evangelizador dos apóstolos. É também um sinal da própria Eucaristia, que vemos depois que Jesus chama o vinho de comer, ou seja, Jesus que convida os apóstolos para a refeição. Ali é a refeição do peixe, mas aqui no altar a refeição espiritual, o corpo, o sangue do Senhor dado a nós. Então, quando o Senhor se manifesta na situação de fracasso dos apóstolos, ele se manifesta não só para encher a barriga dos apóstolos, não só para tirar os apóstolos daquela tristeza, mas para dar aos apóstolos uma missão. Portanto, todo aquele que experimenta a graça de Deus, como consequência dessa experiência, se torna um canal da graça de Deus. Experimentar Deus para anunciar Deus, experimentar o milagre para ser um instrumento de evangelização. Em Aparecida acontece basicamente a mesma coisa. Por quê? A abundância dos peixes, que acontece depois do encontro da imagem, não é um mero detalhe, mas é a confirmação de que Deus está presente e, ao mesmo tempo, a confirmação de que a Virgem Maria é aquela que antecipa o milagre. Portanto, é ela quem intercede pelo milagre, como as bolas de carne. A imagem do corpo danificado é um instrumento da graça de Deus. Humanamente, não há muitas coisas que agradem os olhos na imagem, mas Deus se utiliza daquela situação, daquele instrumento frágil, para manifestar a grandeza da sua graça. A pesca que antes era vazia se transforma em plenitude. E aqueles pescadores que encontram os peixes não param nos peixes, levam a imagem, colocam na casa, começam a pesar e ali inicia um grande trabalho de evangelização e uma missão dada por Jesus através de Nossa Senhora. Vemos nos dois casos que Deus se revela na simplicidade. Na simplicidade. O ressuscitado aparece como um homem comum na praia. Nossa Senhora se deixa encontrar num pedaço de barro escurecido pelas águas. É o estilo de Deus. Esconder-se para ser encontrado com o coração. Este exercício nós devemos fazer. Onde foi que o Senhor se escondeu no dia de hoje, para que eu pudesse encontrar? Me perdoe de novo, Padre Luiz Paulo, pela expressão muito simbólica, mas é como se, entre aspas, Santa Teresinha dizia isso, então eu me sinto muito humilhado de dizer isso. Ela dizia: eu sou a bolinha do menino Jesus. Ele não conseguiu brincar comigo, e quando brinca, me enfia alfinetadas.
Basicamente, o nosso dia é uma brincadeira de esconde-esconde. E cada um de nós, pela fé, vai reconhecendo onde o Senhor está presente. Uma pessoa, uma situação, e por excelência, no sagrado, na Santa Missa e na palavra. Os nossos dias não são uma sucessão de tarefas, mas os nossos dias, eles constituem a possibilidade de um encontro de amor, eu e meu amado, que se manifesta em mim de todas as maneiras. São João da Cruz diz: o céu é meu, a terra é minha, são meus anjos e santos, pois o Cristo é meu e tudo é para mim. O próprio São Francisco, quando olhava para as criaturas, ele começava a chorar e dizia: pare, que tudo mostra a grandeza do amor de Deus por mim. Então, cada dia é essa oportunidade de encontrar com Deus verdadeiramente. Ele se esconde para ser encontrado pelo coração. Ele age discretamente para manifestar o seu amor por mim. É uma pedagogia divina que transforma o comum em sagrado. A margem do lago se torna um altar. O rio se torna um lugar de redenção. Assim também o coração dos discípulos e o coração dos pescadores se abrem para o mistério de Deus. E aí entra talvez a grande herança que São José Maria deixou para nós, que é este ponto. O ordinário é elevado pela graça como um lugar onde Deus se manifesta. Ao invés de buscar Deus no extraordinário, sabemos reconhecer o ordinário. Por fim, o último ponto. Jesus não realiza um milagre por si só, mas ele conta com os discípulos. Lança as sementes. Em Aparecida acontece a mesma coisa. É claro que eles não ouvem literalmente a voz de Jesus, mas é possível perceber essa voz interna que faz com que ele lance de novo, tente de novo, mais uma vez, mais uma vez. E assim também cada um de nós é chamado a fazer essa experiência, de ouvir o Senhor dizendo: tenta de novo, mais uma vez, se esforça de novo, recomeça, não deu certo, tenta mais uma vez. Exatamente porque Ele quer contar conosco na missão. 153 grandes peixes, como símbolo de uma missão de evangelização de todas as nações. Os peixes de Aparecida, que na verdade fazem referência a cada um de nós, que, como numa piracema, vamos ao encontro do santuário da Nossa Senhora e vamos lá beber da graça de Deus que se derrama naquele lugar. Por fim, entender que o milagre não é um fim em si mesmo, mas ele desperta uma vocação, gera uma missão e transforma vidas. A experiência abundante que os apóstolos experimentam não pode ficar guardada. A experiência abundante que os pescadores de Aparecida experimentam não pode ficar guardada. Tudo que é experimentado para ser partilhado. Também na nossa vida, nós saibamos abrir nosso coração para essa verdade. Tudo aquilo que experimentamos do Senhor deve ser transmitido aos irmãos através da nossa pregação, através do nosso apostolado e principalmente através do nosso testemunho. Deus está. Agradecemos a prévia da conferência e faz parte da dinâmica do simpósio as perguntas. Certamente muita coisa foi suscitada no nosso interior. Então agora nós abrimos um tempo, temos alguns minutos para perguntas. Nós só levantar a mão e o João se aproxima e você pode fazer uma pergunta. Quem será o primeiro ou a primeira? Um de cada vez.
de modo muito especial, lembre-se que eles estavam pescando peixes para um banquete real, né? Como personagem. Mas, na verdade, é para mostrar que acima do poder humano está o poder de Deus. Então, a primazia da fé. Né? Se é verdade que nos preparamos para honrar os que têm poder humano, quanto mais honrar aquele que tudo pode, que é o próprio Deus. Então, ressaltar a primazia da fé. Boa noite, André. Diante desse simpósio que você começou explicando o Evangelho, ficou muito claro no começo que tudo isso, toda esses acontecimentos, tanto no mar quanto no rio, em lugares bem distintos, a força, a fé, que você não desanimar, você não desacreditar, tudo isso, acho que foi falado, que foi dito, em palavras bem esclarecidas, que realmente nós somos muito fracos, em relação às coisas que acontecem, em relação às coisas que a gente tenta, e que esse acontecimento, muitas vezes, essas agulhadas, que a gente leva, para resgatar realmente a fé, é um resgate da fé, de você acreditar que tudo na vida é com Deus. Então, primeiras coisas, nos projetos, em tudo que você vai fazer no seu dia a dia, ou nos projetos que você tem para a sua vida, não tem como não ter Deus. Então, queria enaltecer a forma que foi colocado isso, que foi muito maravilhoso, uma coisa assim que traz para a gente uma certeza que a gente tem que realmente lutar, ter fé, acreditar, tentar de novo, e sempre nessas tentativas buscando Deus, como ao seu lado, para ter e você conseguir passar por todas as dificuldades. Sim, obrigado. Quando vocês vão pensando, eu faço uma questão. Dentro da linha que o Reinaldo colocou, me chama a atenção na fala do Senhor André, a ênfase na fraqueza como um espaço teológico, portanto, um lugar de manifestação de Deus, do poder de Deus. A minha pergunta olhando os dois lados, observamos que foi fundamental a perseverança, a esperança. Como cultivar essa perseverança, essa esperança, para não fracassar nesse tempo de espera para que o poder de Deus se Penso que a linha de raciocínio tem que ser a linha de Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia: os 3 passos mais importantes: conhecer-me, aceitar-me e superar-me. Então, eu preciso reconhecer a minha fraqueza.
fazer os passos que nos propõe Jesus no Evangelho. Um deles é obedecer à voz daquele que foi colocado por Deus como meu pastor, diretor espiritual, pároco, por excelência. Por quê? Porque no momento em que vivemos um fracasso, a cabeça fica um turbilhão de pensamentos, de sentimentos, de emoções, e aí a gente faz besteira. Por isso o Santo Inácio coloca isso aqui, no tempo de dificuldade não se toma decisão, porque quem toma decisão nesse tempo vai fazer besteira. Então, reconhecer, primeiro passo. Segundo passo, dar ouvido à voz do pastor. Então, ouvir a igreja, ouvir a palavra, ouvir o meu diretor espiritual, meu pai. O terceiro passo é continuar fazendo o que eu estou fazendo, que Jesus diz para eles: lancem as redes. Eles estavam fazendo isso já. Só que Jesus dá a direção, uma obediência, mas ao mesmo tempo continuar fazendo o que eu estou fazendo. Depois, um pouco mais para frente, Jesus diz para eles: vinde e comei. Ou seja, fazer a experiência do alimentar-se da palavra, da Santíssima Eucaristia, da vida de comunidade. Isso também vai nos dando condições de perseverar. Ninguém consegue perseverar se ficar sozinho. Ninguém consegue perseverar se não estiver unido na vida de comunidade. A vida de comunidade não é fácil, mas é ali que nós encontramos essa perseverança. E também fazer essa experiência de contemplar a história onde Deus se manifesta, por excelência a palavra. Mas depois também a vida dos santos, o testemunho de irmãos e de irmãs, que também passaram por aquela situação, e isso vai reanimando, fortalecendo a confiança, a fé, a esperança dentro do coração. Acho que seriam alguns passos assim, concretos a partir do que nos traz o Evangelho, que eu fiz aqui. Os mineiros dizem: junto dos pão que a gente fica bem. Então, a gente precisa ter perto da gente pessoas que também lutam, também insistem, persistem. Podem levantar a mão, duas pessoas. Boa noite, paz, a bênção, o lugar da bênção do dia, eu estava lendo aqui a parte da meditação aqui, e ele ensina que Deus sugere a missão de crescimento da comunidade, essa é a voz do texto. E a gente vê que, se você puder, vocês pensaram que na festa milagrosa do Paraíba é também o início de uma missão, do crescimento de uma comunidade que até hoje tem hoje nós estamos aqui na palavra dedicados a crescer. Como colocar isso na nossa vida, as dificuldades elas surgem, como interpretar e entender as dificuldades para que a gente também entenda essa missão de crescimento nosso dentro das comunidades. Entender o milagre, como se disse hoje, no dia, como é que Deus se mostrou de alguma forma, como que a gente entende isso na nossa missão do crescimento comunitário na comunidade. Bom, se eu entendi sua pergunta, primeiro entender que essa sensibilidade para a manifestação de Deus, ela é consequência da vida de oração. Então, a vida de oração, e não estou falando só das orações prontas, mas estou falando desse colóquio com Deus, que todo mundo precisa ter. Faz com que a gente se torne mais sensível e atento à manifestação de Deus. Este é o primeiro passo. O segundo passo é a importância do exame de consciência. Porque às vezes a gente pensa no exame de consciência apenas como aquela realidade, que aqui eu fiz de errado. E é claro que um dos pontos do exame de consciência é o que eu fiz de errado.
Mas também existe um aspecto positivo do exame de consciência, como Deus falou comigo hoje, como Deus se manifestou na minha vida hoje. E esse exercício, a sensibilidade que nos vem pela oração, e esta atenção que nos vem pelo exame de consciência, faz com que a gente consiga entender essas manifestações de Deus ao longo da oração. Acrescento com o terceiro ponto, que é a necessidade de viver bem e por inteiro cada momento. Porque quem não está no momento não percebe Deus se manifestando. É como se você estivesse conversando com alguém e a pessoa está pensando em outra coisa que você pode repetir. Por que ela fala isso? Ou você fala em outro idioma que ela não entende, ou ela não sabe. Então veja que esses três exercícios, que são possíveis, não estou falando uma coisa impossível, eles são muito necessários. Primeiro, intensificar os diálogos com Deus. Por exemplo, leia um texto bíblico e começa a me questionar o que o Senhor está dizendo a mim, o que Ele está me propondo, o que Ele está me ensinando, o que Ele está falando. Tá? Depois, o segundo exercício, e aqui eu coloco o terceiro conselho: viver com intensidade cada momento, viver o que eu estou vivendo, se há tristeza, se há alegria, tudo viver com intensidade, com plena atenção, faz com que a gente reconheça o que nós estamos vivendo ali e ao mesmo tempo reconhecer o que Deus está, como Deus está se manifestando. O terceiro exercício, o exercício de consciência, não somente para identificar erros, mas principalmente para reconhecer como Deus se manifestou na minha vida durante o meu dia. Não sei se te respondo primeiramente, mas sugiro isso. Para que isso aconteça, o Espírito Santo tem que estar atento, entendeu? Você tem que estar cheio do Espírito Santo. Os discípulos estavam pescando, mas eles não tinham recebido o Espírito Santo dele, não tinham recebido. Isso os endurecia, entre aspas, né? Não é a palavra certa, mas é para dizer que eles não conseguiriam alcançar. Porque eu penso assim, tanto tempo vivendo com Jesus, e eles parecem que não entendem muito a proposta de Jesus. Eles vão entender só depois que recebem o Espírito. É isso. Daí eles voltam. Então, queridos pescadores, eles deviam de ter já uma afinidade, né? Eles já deviam estar assim, e conhecer, né? Senão eles não saberiam, eles não assim, seriam iluminados pelo Espírito Santo. Sim, veja que aqui, de fato, o Pentecostes não tinha acontecido, né, concretamente, no fato do relato bíblico. Mas os discípulos, eles recebem a luz do Espírito por meio da escuta da palavra do Senhor. Então, a escuta da palavra é também uma experiência de Pentecostes. Quando a palavra é proclamada, quando a palavra é ensinada, essa palavra ela penetra os corações. Né? Então, na medida em que os apóstolos eles ouviam a voz do Senhor, eles eram iluminados por essa palavra. Portanto, o Pentecostes, entre aspas, né, acontecia dentro deles. Mas o problema é que cada um de nós tem ainda dentro de nós coisas contrárias ao Espírito. Por isso, São Paulo fala na segunda leitura. Ontem foi muito. Fazer morrer tudo que vos pertence à terra. Porque, na medida que eu vou alimentando, cultivando em mim aquilo que é terreno no sentido negativo da palavra, isso ofusca a clareza da luz de Deus. Não é? Agora, quando eu sou batizado, e quando eu recebo o Pentecostes, sou crismado, por exemplo, essa luz não é somente de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Porque o Espírito Santo habita em mim. Então, dentro de mim existe essa clareza da fé, que pode ser maior ou menor, dependendo do modo como eu cultivo a luz de Deus que está dentro de mim.
Agora, os pesquisadores de Aparecida, a grande ênfase é porque subentende-se que no curso humildes tem uma abertura maior para a graça de Deus. Porque aqueles que não têm nada reconhecem Deus como seu tudo. Então, nós sabemos que isso é mais ou menos comum. Qualquer canto que a gente vá, onde tem pessoas muito pobres e muito simples, existe uma abertura ao divino, ao sagrado, ao sobrenatural. Por mais que às vezes você fale assim, César é errado. Você deve, por exemplo, um pouco da roça que vai dizer Nossa Senhora Santana. Não é Nossa Senhora Santana, é Santana. Mas existe uma abertura do coração para a manifestação de Deus. E a gente vê um pouco disso, eu faço um parênteses aqui, símbolos. Então, um conjunto de aparições aqui no Brasil, que ainda não há um pronunciamento assim, mais concreto, mas a gente sabe quando lê as atas dos símbolos, e quando os padres cheios de si iam para a cruz, quando Deus aparecia, eles faziam as perguntas para as duas videntes e nós estamos pensando. E quando eles saíam, nós respondiam. Por quê? Porque no coração amoroso o sofrimento é mais fácil para a manifestação de Deus. Então, certamente os leis, por mais que eles não tivessem uma boa instrução religiosa, tinham essa abertura à ação de Deus, à graça de Deus. Eu agradeço então as perguntas, uma vez agradecendo o Padre André. Queremos, Padre André, prestar o nosso agradecimento, organizado pelo Padre, perdendo uma recordação, prestando a nossa gratidão, o nosso carinho, pela sua presença, por essa conferência que certamente edificou muito a nossa fé e tenho certeza que também promoveu no nosso coração o crescimento do amor da devoção à Nossa Senhora Aparecida. Receba da nossa paróquia uma singela lembrança da sua presença. E agora, com o Padre André, vamos rezar a consagração à Nossa Senhora Aparecida, a Rainha Padroeira do Brasil, confiando a Nossa Senhora. Vamos fazer essa oração, todos aqueles que não puderam vir, toda essa paróquia, na pessoa do Padre Municipal, também todos os agentes das pastorais, das comunidades, para que Nossa Senhora nos guarde a todos no seu imaculado coração. Nós, para ser especial, rezamos em nome dos doentes, daqueles que não podem vir até a igreja, dos agonizantes desta noite, daqueles que não aguentaram o peso da frustração e desistiram da caminhada, para que Nossa Senhora socorra a todos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem Aparecida, espalhais os benefícios sobre toda a Brasil. Pela glória digna de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio de desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento,
participando no segundo dia. Também gostaria de dizer que aqueles que não puderem estar hoje conosco, com tranquilidade, poderão participar amanhã.